Gente, boas-vindas para vocês. Meu nome é Sônia, eu sou uma mulher branca, olhos claros, 61 anos e cabelo curtinho, louro. Deveria ser grisalho, mas eu ainda não aderi a outra coisa de sustentabilidade e saúde, que é deixar o cabelo branco. Assim que meus netos autorizarem, eu farei isso. Eu estou vestindo uma camisa bege com bordado de flores, uma calça verde, uma sandália marrom. Quero dar, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui para ouvir coisas maravilhosas, como eu ouvi o depoimento da Val. E do Danilo. As ações, assim, como você ter uma iniciativa. Eu sempre digo que a organização comunitária, a organização em torno de projetos ambientais, a organização em torno de projetos sociais, é uma coisa que é assim, como revelações, conversões que acontecem dentro da gente. Não uma conversão pela fé, mas pelo conhecimento, pela compreensão de que pequenas coisas somadas multiplicadas por 8 bilhões de pessoas tem um impacto absurdo. E quando a gente percebe a injustiça contra um vizinho da gente, a gente consegue enxergar também que aquela injustiça se reproduz num universo maior e que muitas pessoas sofrem aquela injustiça e você passa a combater isso. Quando você começa a perceber o impacto que tem o seu lixo, você começa a trabalhar por todos, né? E pela organização comunitária. E o contrário também acontece. Quando você tem uma mão estendida para compreender melhor um processo, isso transforma a sua vida em casa. E isso vai acontecendo no vai e vem, né, para sempre. Então, eu sinto muito comunicar aos quase 400 embaixadores que nós somos, que esse é um caminho sem volta. Isso nunca mais vai sair de dentro de vocês. Vocês começam a ver o lixo mal gerido, emissões desnecessárias, desperdício de água, de alimentos, de embalagens, coisas, e nunca mais vocês vão desver isso. Isso vai sempre provocar um choque na alma de vocês. Porque conhecimento é isso, transforma a gente, a maneira como a gente enxerga e a maneira como a gente sente o mundo. Então, obrigada aos quase 400 que nós somos agora. Yay! Bom, gostaria de começar com você se apresentando. Pessoal, É que é mais para a internet, para poder captar bem o áudio. olá pessoal, bom dia, meu nome é Bruna, eu trabalho na área de valor social, estou 7 anos nessa área, cuido justamente do tema meio ambiente, cuido de vários temas nessa área e eu lidero essa agenda ambiental por lá. Sou uma mulher, vou me autodescrever, sou uma mulher branca, estou usando uma calça branca, coletinho branco também, bege com os bordados, um tênis rosa. E estou um pouco nervosa de estar do lado da Sônia Breve. Indo uma novidade. Digamos. Não sei se transparece para todos. Não, também. Também esses convidados especialistas, eu sempre gosto de explicar assim, que eu não sou uma especialista em meio ambiente, e sim da área da comunicação, mas que também tem um papel importante o nosso fazer aqui, que é justamente conectar os especialistas à Globo, aos profissionais da Globo em diversas áreas, né? Diversos produtos que a gente está desenvolvendo e comunicar também uma coisa que a gente faz brilhantemente, a gente faz do ponto de vista da marca, né? Na área de marca e comunicação, a gente comunica também as ações da Globo, enfim, para dentro, para fora. A gente fala com isso que a Sônia falou, de pequenas ações multiplicadas, transformando em ações
gigantes, tem tudo a ver com menos é mais, e essa agenda ambiental que eu lidero, que mais um pouquinho à frente a gente vai mostrar, não vou adiantar muito, mas que dá um nome ao fórum, dá um nome à nossa semana, dá um nome ao nosso podcast, está aí para dentro e para fora da Globo, e tem tudo a ver com o papel de cada um multiplicado por muitos. É isso, gente, acho que me apresentei. Uma vez. Ah, achei que tinha um. Dia. Eu vou fazer a audiodescrição. Meu nome é Reginaldo. Sou um homem preto, cabelo alho, Sônia. Eu brinco na orelha direita, camisa branca listrada, calça bege, tênis amarelo. Tenho 1,81 m. Eu sou, junto com a minha sócia Cláudia, eu sou cofundador do Comida e Afeto, que é um negócio de impacto no ecossistema alimentar, né? Eu também atuo como professor e sou mestrando hoje na UF, no Laboratório de Tecnologia e Inovação, na área de responsabilidade social, governança corporativa e sustentabilidade, né? Então a gente pega os 3 pilares do ESG. Eu tô um pouquinho nervoso. Tô aprendendo a falar também mais pausadamente, porque eu descobri que as pessoas prestam bastante atenção quando a gente fala pausadamente. Então, a gente trabalha desde 2018 um alimento orgânico, um alimento como vetor de transformação da sociedade, né? De forma coletiva, de forma individual. Acho que por enquanto é isso, né? Uma apresentação breve. Bom dia, Sônia, minha xará Bruna, Júnior. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou um homem branco, tenho 1,74 m, estou usando um boné verde, uma camisa preta, uma calça preta e um tênis branco. Me chamo Bruno Araújo, tenho 29 anos. Hoje trabalho, né, na difícil tarefa de ser um assessor parlamentar, trabalho na Assembleia Legislativa do Rio, trabalho com mudanças climáticas e impactos de grandes empreendimentos, impactos socioambientais de grandes empreendimentos, e desde a pandemia aí me aventurei a produzir comunicação, mesmo sendo geógrafo de formação, né? Então, comecei a produzir conteúdo para o Instagram e ano passado, finalmente, deu tudo certo. A gente conseguiu lançar um podcast chamado Planeta A, que tem por objetivo fazer discussões sobre mudanças climáticas e meio ambiente, mas com uma perspectiva menos científica da coisa, no sentido da linguagem, e mais didática, mais acessível, descomplicada, para tentar fazer com que essa agenda seja reconhecida pela maioria da população como uma agenda essencial de ser tratada. Acho que é isso. Gente, super obrigada por tirarem o tempo para estar aqui com a gente. Então, antes da gente começar a conversa, queria relembrar uns pontos que trouxeram a gente até aqui, né? O programa Embaixadores começou em 24, foi ano passado. Você conseguiu mobilizar quase 400 pessoas no universo de 11, 12 mil. É muita coisa. É muito. Então, assim, primeiro, parabéns a vocês que organizaram e obrigada a todo mundo que aderiu. Eu também sou uma embaixadora, não sei se eu já disse, é uma das coisas que eu mais me orgulho de dizer aqui dentro da Globo. Eu sou embaixadora da economia circular. Durante muito tempo, eu incomodei muito a direção da Globo para fazer algumas coisas. Eu incomodei muito para a gente banir alguns materiais que, além de ser nocivos para o meio ambiente, são nocivos à nossa saúde, como os copos plásticos. Cada vez que eu via alguém tomando, durante anos, as pessoas iam tomar café escondido de mim na redação do Isso não deve ser. Vocês parem de fazer isso, vocês são jornalistas, vocês têm que dar um bom exemplo. Se você é jornalista, não consegue absorver conhecimento, quem vai? Então, a gente eu acho que a gente teve um avanço absurdo. Esse programa tem como propósito, assim, formar essa rede
promover as práticas, né? Trocar informação, trocar experiência, entender o que dá certo, né? E evoluir a partir daí. Enfrentar esse problema seríssimo que a gente tem, o consumo, que é incentivado e é tocado como o único motor possível da economia, e que não é, que a gente sabe, ele leva a muito desperdício, uso excessivo de matéria-prima, de minérios, de água, de energia, e tudo isso tem um custo, eu não preciso começar a falar para vocês quais são esses custos que todos estamos sentindo muito bem, graças a Deus aqui dentro do ar-condicionado, na hora que botar o pé lá para fora vão entender melhor, né? É o choque de realidade, não é um choque térmico. Então, muitos materiais desses que a gente desperdiça vão pegar o plástico. O plástico, ele... Olha toda a cadeia, né? O plástico é petróleo. A gente esquece disso. Até 50, 60 anos atrás, a gente não usava plástico praticamente. E, de repente, o plástico se tornou uma coisa tão intensa nas nossas vidas que nós consumimos. Nós comemos o equivalente a um cartão de crédito em plástico por ano. Não é na vida inteira, é por ano. As nossas crianças consomem plástico desde a hora que nascem. Tem plástico no tecido, na placenta, no tecido cardíaco, tem dentro do cérebro. As crianças já nascem com plástico nos tecidos. O plástico é um dano para a nossa saúde, de várias maneiras, porque esse plástico mal descartado, ele forma piscininhas pequenininhas, numa tampinha d'água, centenas de Aedes aegypti, para de dengue. Ele mata os animais, ele mata os nossos passarinhos. Quem viu essa semana os ninhos de aves feitos com plástico? Mata os nossos mamíferos marinhos, os peixes estão com tecido contaminado em plástico, a gente come com plástico. Então, essa cadeia é uma das coisas mais perversas que tem na nossa cultura do consumo hoje, é o maldito do plástico. Simbolizado muitas vezes pela coisa mais inútil que existe, que é o canudinho. Porque nós nascemos com boca e capacidade de até chupar água com a mão, se for preciso. Nós não precisamos de canudinho para beber nada. Mas quem gosta, faz questão, canudo de papel. Mas, infelizmente, o canudo, esse símbolo do mal que é o plástico para a nossa sociedade, se tornou uma arma política para manter a gente num ciclo perverso, que é esse aí. Aí nós temos também um número que está anotado aqui, que é importante para a gente lembrar. 14 milhões de toneladas. Convertam isso em zeros para vocês verem. 14 milhões de toneladas de plástico despejadas nos oceanos anualmente. Além disso, nós temos o desperdício de alimentos, que é outro fator-chave nas mudanças climáticas. Porque para produzir alimentos, a gente desmata. A gente derruba a floresta. Quando você derruba uma árvore, você não está matando um ser vivo, que é um ser vivo. Você está matando aquele ser vivo e todos os outros seres vivos que dependem daquela árvore. É um microcosmo de insetos, de vírus, de bactérias, de fungo, de líquen, de passarinho que se alimenta, de pequenos roedores que passam e levam aquelas sementes, e de gente que precisa daquela sombra. E você ajuda a matar a atmosfera, porque aquela árvore é carbono, como todos os seres vivos, isso vai para... Então, quando a gente joga fora um pedaço de alimento, a gente está jogando fora árvore, está jogando fora água, está jogando fora, está espalhando veneno defensivo agrícola, fertilizante, não sei o quê, tudo isso é minerado, é tirado de dentro da terra. Então, o desperdício de alimentos é um crime que a gente comete
contra nós mesmos, porque nós somos parte da natureza, mesmo que a gente tenha dificuldade para reconhecer isso. A FAO diz que se o desperdício da comida fosse um país, seria o terceiro maior emissor de CO2. Desperdício, não é o nosso gasto, é o desperdício. Mas no impacto desse desperdício para combater a fome. O desperdício não afeta só o meio ambiente, ele afeta a economia, tudo fica mais caro, porque o que é desperdiçado, ele conta. E além do que, a gente tem aquela famosa lei da oferta e a procura, né? Tudo que você desperdiça ajuda a encarecer aquele produto para você, porque esse produto fica mais raro, e tudo que é mais raro tem mais procura, diminui a oferta, aumenta o preço. Básico da economia, desde que o mundo é mundo. E aí, falando em economia, o Brasil perde 61 bilhões de reais. Bilhões. Com B. 61 bilhões de reais por ano com desperdício de alimentos. Dinheiro que poderia ser usado em lazer. E ó, vocês pensem em quanta floresta isso significa. Em quanto isso significa. Quanto de mineração a menos que a gente teria para tirar. Quanto menos de transporte, emissão nos transportes. Então, esse cuidado com o desperdício de alimento, ele tem que permear toda a nossa vida, desde o que a gente desperdiça dentro de casa, com o que a gente vê, o nosso feirante, o supermercado. Eu não tenho o menor pudor em chegar no supermercado e reclamar. O supermercado quer me vender produto orgânico embalado em plástico e isopor. Eu, toda vez, chamo o gerente e reclamo. Um dia alguém vai me ouvir. Porque entre o orgânico embalado em plástico e o não orgânico a granel, eu boto dentro da minha sacola e faço ela... A caixa não gosta, né? Porque escorrega a laranja para um lado para o outro, mas ela pesa ali sem pacote, porque eu não pego plástico. Então, essas coisas parecem coisa da dona doida, mas isso estabelece um novo parâmetro, porque há 15, 20 anos, quando eu levava a minha sacola, eu estava, para quê? Leva, boba, é de graça. É de graça. Não é de graça, não. Eu estou pagando essa conta até hoje. Vocês estão pagando todos nós, né? No Brasil, 27 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos vão para aterro sanitário anualmente. E se me permite, aterro sanitário, eu viajo pelo Brasil. Aterro sanitário é um luxo perto da realidade. A realidade é lixão. Cheio de lixão. E esse lixo, esse resíduo, ele pode virar energia, ele pode virar gás, ele pode virar luz, ele pode ser... para que eu a leia. Ele pode virar tanta coisa, e vocês sabem melhor do que eu, né? Porque vocês todos são especialistas em economia circular agora. Na economia linear tradicional, baseada nessa lógica, então, de extrai, produz, consome, descarta, essa lógica não é sustentável. A gente entra no cheque especial do planeta na metade do ano, menos da metade do ano. Qual é a família que consegue viver no cheque especial? Aliás, acho que cheque especial existe ainda. Não existe mais cheque, né? Mas tem aquele valor especial ali que você... Sabe o juro disso? Sabe como é que a gente sai disso? Nunca. Nunca. Se a gente não parar de gastar. E a humanidade, a gente está num cheque especial em que a gente está com uma dívida acumulada tão grande que a gente tem que parar de gastar. E a gente tem que dar um jeito de pagar o atrasado. A gente tem que pagar o atraso. Nós temos que zerar as nossas emissões e nós temos que capturar carbono. Então, Val, você que é tão bem disposta, quem sabe eu te deixo um desafio. Arborização urbana. Adoro. Organização comunitária. Quem sabe seus vizinhos entram nessa com você? Sim.
Os meus são todos uns metidos. Tá difícil, mas eu tô brigando. Eu vou plantando escondido. Quando vem, ups! Bom, nesse processo todo, vocês, nós, os embaixadores da economia circular, temos um papel fundamental de levantar essa pauta dentro e fora da Globo, disseminando essas práticas que provocam uma mudança real. Uma mudança real. O desperdício precisa ser combatido em todas as frentes, nos grandes eventos, na alimentação, produção de conteúdo, dia a dia da nossa empresa, da sociedade. A economia circular nos dá ferramentas para enxergar resíduos como recursos. É mágico, né? É mágico. E encontrar soluções para a gente evitar desperdício em todas as etapas da cadeia produtiva. Continuem de olhos abertos. Continuem de olhos abertos. Eu tinha uma coisa, por exemplo, que eu estou tentando viver com isso. Eu odeio entrevista online. Odeio, porque você não enxerga, sabe, assim, o olho no olho não é a mesma coisa. Você não tem aquela interação mais forte com o entrevistado. Você pode deixar de perceber coisas que podem ser importantes, mas hoje em dia, quando é uma entrevista técnica, a menos que seja num local muito pertinho, eu faço online. Porque você tem que fazer a conta. O tanto de eu pegar um carro, ir até lá, as horas de trabalho, muitas vezes é um avião que tem que pegar para chegar até lá no local. Você diminuir as emissões dessas entrevistas também tem um valor muito grande. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes a gente tem que aceitar coisa que a gente não gosta, né? Tentar trabalhar isso da melhor maneira possível, pensando, botando na balança o que eu perco e o que eu ganho com isso. E isso nas nossas atividades todas. Então, vamos começar perguntando, Bruno. Nós vivemos um modelo de consumo que incentiva o desperdício, às vezes a gente nem percebe, aí vai da extração até o descarte, perdas enormes de material, energia e alimentos. Olha os números assustadores. O Banco Mundial alerta que globalmente nós geramos mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. 2 bilhões de toneladas. Esse número pode chegar a 3,4 bi até 2050, se nada for feito. Além do impacto ambiental direto, o desperdício também intensifica as mudanças climáticas. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar muito aqui com relação às mudanças climáticas, a gente fala muito do CO2, das emissões de petróleo, os gases de efeito estufa não se limitam a CO2. O metano, que é o lixo orgânico em decomposição, ele é 20 vezes mais potente como gás de efeito estufa do que o CO2. É claro que o CO2 ele dura mais na atmosfera. O metano ele tem uma vida mais curta, ele se desintegra em menos tempo, mas mais curta não significa 5 horas, nem 5 meses, nem 5 anos. Ainda são décadas. Então, a gente trabalhar a questão do lixo é extremamente importante, principalmente o lixo orgânico. Vamos voltar lá. O setor de resíduos, 5% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, Bruno, eu queria perguntar para você, como é que você enxerga essa relação de desperdício e crise do clima? E quais mudanças estruturais a gente precisa promover para reduzir esse impacto e avançar nessa transição para a economia circular? O Antônio falou assim, Bruno, eu olhei para ela, tremi na base. Mas eu vou tentar não ficar tão nervoso também. Esse negócio de provocar medo nas pessoas. Quem sabe funciona. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, estar nessa empresa tão importante do país e, né, para a gente construir algo diferente no Brasil. Então, muito obrigado mesmo aos companheiros e companheiras aqui da mesa, Sônia. Queria dizer que a crise climática e o desperdício, eles são sintomas de uma doença única, de uma mesma doença.
que é a forma como a gente tem produzido a vida, os produtos, as mercadorias, os bens que a gente consome que circulam pelo planeta. Se a gente for imaginar, por exemplo, para a produção desse tablet, a gente precisa de diversos produtos, diversas matérias-primas. Para tirar essas matérias-primas, a gente precisa da atividade mineradora, que produz um impacto brutal, e a gente vivenciou no Brasil nos últimos anos 2 crimes que precisam ser relembrados, que tem a ver com a mineração. Para esses produtos da matéria-prima chegarem na indústria, para a indústria transformar esses minérios e produzir as primeiras peças desse tablet, precisa de energia. No Brasil, sobretudo, a gente está falando de combustível fóssil para alimentar os caminhões, porque nosso sistema é rodoviário. Depois, para produzir as primeiras peças, precisa também de energia. E no Brasil, nossa energia elétrica é majoritariamente limpa, mas tem cada vez mais aumentado o percentual de termoelétricas que utilizam carvão mineral e o gás natural para a produção de energia. Depois, para transportar esses primeiros elementos para uma outra indústria que vai fechar o tablet, e às vezes é do outro lado do mundo, vai de navio. Navio consome combustível fóssil e emite CO2. Depois ele vai para a loja. Para sair da indústria e ir para a loja, ele também circula, também utiliza o caminhão, também emite CO2. Depois, para chegar até a gente também precisa até a loja comprar, ou então compra numa loja virtual, e para chegar na nossa casa, vem de avião, vem de caminhão, vem de navio, também emite CO2. E aí, quando a obsolescência programada faz esse tablet não ser mais capaz de receber atualização, eu faço assim, beleza, então eu vou jogar fora. Só que não existe fora. Existe fora da nossa vista, fora da nossa casa, fora do nosso ambiente de trabalho, mas não existe fora do planeta. E o planeta só tem esse. Então, como bem dito pela Sônia, essa cadeia linear da produção de mercadorias e bens é também a cadeia que produz a crise climática. E aí vale dizer que, ao avaliar a produção da crise climática, é preciso entender que nós, como indivíduos, e que somos inseridos nessa cadeia a partir do consumo, então nós estamos nessa cadeia como consumidores, nós temos um papel importante a exercer, que é o de cobrar, é o de pressionar por alterações, tanto no local do nosso trabalho, como vocês fazem aqui, mas também consumo, né, de outras empresas. Então vamos cobrar para que a gente não tenha mais copos plásticos, para que a gente tenha, enfim. Mas não basta. Porque essa estrutura que produz a vida e as mercadorias, ela está acima da gente. Então, às vezes, eu faço algum conteúdo na internet e falo assim, a gente precisa mudar a forma como a gente produz as coisas. E as pessoas falam assim, mas você está postando isso do seu telefone. Se não fosse essa estrutura, você não teria. Sim, é verdade. Mas é importante se dar conta também de que nós não vivemos numa bolha, separado da sociedade. Nós, como consumidores, não temos capacidade de interferir diretamente naquilo que está sendo produzido. Porque o que está sendo produzido não está sendo orientado pela perspectiva da sustentabilidade da ecologia, mas está orientado pela perspectiva do que pode aumentar as taxas de lucro daquelas empresas no médio, no curto, no médio e no longo prazo. Então, o desperdício dentro dessa cadeia não me parece ser um acidente. Na verdade, ele é uma característica estrutural desse modo de produzir a vida, as coisas, os materiais. Eu acho também que, mesmo que a gente conseguisse não desperdiçar nada, ou que a gente conseguisse transformar todos os objetos que a gente tem hoje em novos objetos, em um parênteses, o plástico, que é o grande vilão, tem uma vida de reciclabilidade que não é eterna. Porque como é que é a reciclagem? Você queima, larga, esfria, transforma aquele material, e as moléculas do plástico, os polímeros, né, elas vão sendo alteradas com o passar das reciclagens. Então vai chegar um determinado momento que não vai ser mais possível transformar aquele plástico em algo novo. E aí a gente vai precisar dar uma destinação final para aquele plástico que não é reciclabilidade. E aí eu queria agora falar um pouco sobre essa estrutura em si. É uma estrutura que tem como perspectiva o crescimento infinito, porque as empresas olham o lucro não como eu quero que o lucro chegue daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e depois chega.
Não, o lucro é a busca incessante, descontrolada, desenfreada, na perspectiva de um crescimento infinito. Crescer a economia, a gente fala sobre isso, né? Crescimento da economia, desenvolvimento, progresso, estão alinhados à perspectiva do crescimento econômico. Só que o crescimento econômico, nessa cadeia de produção, é um crescimento econômico que pressiona o meio ambiente e que provoca as mudanças climáticas. E é um crescimento econômico que tende ao infinito num planeta que não é infinito, não possui recursos naturais infinitos. E que a velocidade pela qual esse modo de produzir as coisas exerce sobre o planeta, a velocidade pela qual a gente pressiona o meio ambiente é muito maior do que a capacidade dos ecossistemas se regenerarem. O petróleo levou milhões, bilhões de anos para ser feito através da matéria orgânica pressionada no assoalho oceânico e no fundo da Terra. E a gente usa petróleo desenfreadamente todos os dias. Então, isso se a gente for falar só do petróleo, a gente poderia falar dos minérios e outros produtos. Então, a busca pelo lucro e o crescimento infinito a qualquer custo, na minha opinião, são as causas estruturais da crise climática e do desperdício. Do desperdício porque a gente tem visto, né, esses dias aí saíram imagens, e aí eu estou numa empresa de comunicação que preza pela informação, então eu não sei se são imagens verdadeiras, mas de relatos de que o agronegócio tem desperdiçado alimentos, tem jogado fora alimentos para pressionar o preço dos alimentos na gôndola dos mercados, nas feiras. Então, é isso, na verdade, esse é o objetivo. Aumentar o preço das coisas, aumentar as taxas de lucro para que os acionistas, as empresas continuem lucrando sempre, 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 enquanto as condições ambientais para a nossa sobrevivência vão sendo degradadas cada vez mais. E aí eu acho que assim, beleza, identificamos o problema. Qual é a solução? Derrubar tudo? Construir tudo de novo? Pode ser. Mas eu acho que a solução passa por a gente reorientar a forma como a gente pensa, como a gente se entende no mundo, como a gente se entende no mundo e se entende com a natureza. Ao longo dos últimos séculos, desde pelo menos a colonização, que inaugurou mais brutalmente esse modo de produzir a vida, que é de nos apartar da natureza, colocar a natureza como mero objeto, como mercado, em que a gente vai lá na gôndola da natureza, tira o minério, tira o petróleo. A mesma colonização que hierarquizou raças, hierarquizou também a natureza como algo a ser explorado. E ao longo dos séculos, a gente vem vendo essa ruptura entre sociedade e natureza sendo aprofundada. A minha opinião é de que a gente precisa reconectar a sociedade e natureza. E esse trabalho aqui é muito importante porque é um início, é um primeiro contato, como a Val comentou para a gente, é um estreitamento da relação, a gente passa a se perceber no nosso resíduo. E fala assim, não, eu não quero mais tomar essa atitude, eu quero tomar outra atitude. Aí, eu acho que é a pontinha do iceberg, e quando a gente vai mergulhando, a gente vai vendo que a gente precisa mudar mais e mais e mais e mais, e quanto a gente mais estuda, mais a gente percebe que a gente precisa estudar para ver, identificar e reconhecer outros caminhos possíveis de superação dessa crise. E aí eu acho que a gente precisa, primeiro, urgentemente, ecologizar a economia. A economia é primeiro que ela é colocada como uma religião. Ninguém pode debater economia, ninguém, a não ser os economistas. A economia é algo dado, o mercado é algo dado. O mercado faz projeções, especulações de futuro que interferem no nosso dia a dia hoje. Só que eles só têm como objetivo o lucro. Eu acho que a gente precisa colocar a economia a serviço da ecologia. Porque a ecologia, no sentido de que as condições ambientais são as condições de sobrevivência da humanidade. Então, a gente precisa, primeiro, reconhecer os limites que a gente pode alcançar para garantir a sobrevivência no planeta. E, depois disso, colocar a economia a serviço dessa ecologia. E a segunda coisa é reorientar a produção dos bens e mercadorias. Os bens e mercadorias produzidos hoje no mundo são, né, majoritariamente bugigangas inúteis. E aí não é inútil no sentido de isso não serve para nada. Não, serve para alguma coisa. Sim. Ninguém vai criar um produto que não sirva para nada. Ele não vai ser vendido, não vai ter lucro. Essa pessoa que investiu nesse objeto não vai ganhar nada. Então é preciso que tenha uma utilidade. Mas a gente tem produzido cada vez mais produtos, mais bugigangas, mais utensílios, que na verdade, como o canudo que a Sônia trouxe aqui,
Então, acho que a gente precisa reorientar a economia, reorientar a produção da vida. E o novo horizonte, a nova orientação, na minha opinião, tem que ser a qualidade de vida. Por que a gente não tem um processo de reindustrialização brasileira, mas não orientado para a produção do petróleo, não orientado para a produção de plástico, não orientado para a produção de commodities, para exportação, mas orientado para produzir saneamento básico para as pessoas, redução da desigualdade, para produzir escola, saúde, cultura. Isso gera valor também. E aí eu acho que esse caminho é de médio e longo prazo, mas tem a ver também com uma mudança de chave na nossa cabeça, que é a redução do ter e a elevação do ser. A Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, tem uma entrevista brilhante dela em que ela fala: há limites para ter, mas não há limites para ser. E quando a gente, de fato, de virar essa chave na nossa cabeça, eu acho que a gente vai poder olhar a vida e entender que a gente pode experimentar as sensações e as possibilidades que a vida tem para nos oferecer, que estar vivo nesse planeta tem para nos oferecer, que são muito mais prazerosas do que ter um bem. Então, as experiências artísticas, culturais, eróticas, sexuais, de conhecimento, de tudo, as experiências que esse planeta que estar vivo pode nos oferecer, eu acho que isso é muito mais rico do que bens. Então, para concluir, tem diamante, ouro no universo todo, né? Em cometas, em asteroides, em outros planetas, mas o que não tem em outros lugares do universo, que só tem aqui, é a árvore, é a madeira, né? A madeira que faz a árvore, só tem aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas a respiração da árvore, a fotossíntese, né? A respiração que a árvore faz é puxar o CO2 e emitir o oxigênio. E a nossa é justamente o contrário, né? A gente puxa o oxigênio e libera CO2 quando a gente respira. Então, a nossa vida está intimamente ligada à vida do planeta. E se a gente não perceber isso urgentemente, a gente está fadado a ter mais dias como esse. Está fadado a hoje ser o dia mais frio dos últimos anos. Então, fico à disposição também para o futuro diálogo. Obrigado, gente. Essa fala do Bruno estava me lembrando uma matéria que eu fiz já há uns anos, 2010, eu fiz uma série sobre o clima, e uma das matérias nessa série foi no Butão, e adotou um outro modelo de desenvolvimento. Não é o PIB da produção de dinheiro, da produção de riqueza, a riqueza que a gente mede monetariamente, mas eles chamam de índice de felicidade bruta, que é a satisfação das pessoas. Então, você botar uma fábrica ali pode dar um dinheiro, mas vai melhorar a qualidade de vida das pessoas? Uma cultura que é muito ligada ao agrário, que produz o suficiente para todo mundo comer, que tem na natureza seus deuses, toda a sua cosmologia, né? Então, há coisas que a gente não mede na economia, mas que são importantes. E há coisas que a gente deveria medir porque elas são mensuráveis. Quanto custa para a saúde pública a gente ter o nível de poluição que a gente tem, a gente ter o nível de não arborização que a gente tem, a gente ter esse número embaraçoso de coleta e tratamento de esgoto, de lixo. Essas coisas são coisas que são extremamente mensuráveis. A gente sabe quanto que cada real investido em esgoto são 3 que você economiza em saúde, e mesmo assim as escolhas não são feitas. E aí é aquela coisa do formiguinha de novo, né? A atitude de um que muda tudo. E é aquela grande oportunidade que a gente tem a cada 2 anos de escolher quem vai ser o nosso prefeito, nosso vereador, nosso presidente, o deputado, o senador. Saber quem é, em quem a gente está votando, quais são os compromissos que essas pessoas têm, porque políticas públicas fazem aquela diferença que a Val faz virar uma coisa com escala. Júnior, vamos falar de desperdício de alimentos. O relatório do PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, diz que em 22
1,5 bilhão de toneladas de resíduos alimentares foram produzidos globalmente, o que dá, pasmem, um ano tem 365 dias. Na média mundial, a gente desperdiça 132 quilos por pessoa de alimentos. Calculem água para produzir esse alimento, ver o tamanho, o que significa. E aí, onde é que está esse desperdício, né? 60% dentro de casa, 28% nos serviços de alimentação e 12% no varejo. Eu diria que na agricultura e no transporte, até chegar no varejo, há um desperdício bastante significativo, principalmente aqui no Brasil. Paralelamente, 783 milhões de pessoas foram afetadas pela fome e 1/3 da população mundial enfrentou insegurança alimentar em 22. O Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo e é um dos países com grande insegurança alimentar. A gente viu o que aconteceu na epidemia. Nunca eu vou esquecer a fila do osso. Nunca. Então, esse dado do desperdício de alimentos no Brasil é estimado em 26,3 milhões de toneladas anuais. Está nesse relatório de desperdício de alimentos no mundo e no Brasil, do Instituto Acatu, que, aliás, ótimo acompanhar o trabalho deles. De acordo com a pesquisa conduzida pela Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, junto com a FGV, os alimentos mais desperdiçados nos lares brasileiros são arroz, 22%, carne bovina, 20%, carne bovina com preço, hein? Feijão, 16% e frango, 15%. Esses 4 itens representam uma parcela significativa do desperdício alimentar no país. Eu temo aqui que esse desperdício esteja muito concentrado no andar de cima e muito menos no andar de baixo, onde as pessoas não podem se dar o luxo de perder nada. Aí a gente tem um paradoxo, né? Embora tenha havido uma redução significativa na insegurança alimentar severa, ainda 2,5 milhões de brasileiros enfrentam fome. Gente, 2,5 milhões de brasileiros passam fome. Você trabalha aí todo dia com práticas alimentares sustentáveis, então diga para a gente, como é que a gente pode transformar esse cenário de segurança alimentar? Quais iniciativas individuais, coletivas, podem fazer diferença? Quais práticas, né, a Comida é Afeto realiza para conscientizar sobre esse assunto? Baita responsabilidade, hein? Que tem muitos dados, né? Muitos números. Mas lembrei também da tua fala sobre o supermercado. A embalagem do alimento é a casca, né? Então a gente não precisa de tanto plástico para isso, nem do orgânico, nem do que é do agronegócio. Eu fiz aqui algumas anotações. Eu já vi supermercado que embala banana com plástico. Gente, banana tem a embalagem mais perfeita do planeta. E os caras embalam banana com plástico. Assim, isso é uma doença coletiva, né? Sim. Como isso explica? Eu tenho anotações aqui. Na verdade, eu vou fazer 2 convites para vocês, né? Primeiro, a gente observar esses dados que a Sônia trouxe para a gente, e a gente entender que é o resultado de um sistema global padronizado, né? Como nossa amiga aqui falou muito bem. E aí, diretamente é associado a uma sindemia global. E essa sindemia, ela tem 3 pandemias, que é a obesidade, a desnutrição e a mudança climática. E esses impactos dessa sindemia, Sônia, eles são, na verdade, eles afetam a qualidade de alimentação, né? A saúde, a cultura do meio ambiente, contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas e não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, a gente vê o aumento, e também contribui para essa insegurança alimentar. O segundo convite é a gente tomar consciência, né, desses dados, perceber
esse percurso, ele é um percurso que a gente está falando de 3 séculos, e aí se intensifica nos últimos 50 anos, né, com todo esse movimento. E aí afetam a sociedade, né, como um todo, no geral, né, e está tudo muito associado, muito interligado. Então, o tema da alimentação, ele é complexo, tem essa cadeia complexa e está associado realmente à vida de todos nós. Eu estou um pouco nervoso, tá, gente? Tive que anotar. Muito bem. Anotar é bom porque a gente sempre tem aquela precisão, né, do... Sim. Percebendo tudo isso, né, eu acho que é até um pouco curto, os sistemas alimentares, nós corremos o risco de ter insegurança alimentar, o desperdício, é, como temas opostos e excludentes que não são, né? Não são. E ao reduzir o desperdício, não obrigatoriamente nós teremos uma redução da insegurança alimentar e nutricional. As ações de combate ao desperdício de alimentos precisam fazer parte das estratégias de segurança alimentar e nutricional a partir das políticas públicas, né? Que sejam diretrizes para ações da sociedade civil, da iniciativa privada, incluindo produção, serviços e varejo, bem como nós, cidadãos, né? É fundamental também atuar em múltiplas frentes. No nível individual, a conscientização sobre o desperdício é essencial, incentivando o planejamento das compras, aproveitamento integral dos alimentos e o armazenamento adequado para prolongar sua vida útil. No nível coletivo, políticas públicas devem fortalecer programas de redistribuição para excedentes da indústria, varejo e restaurantes a quem precisa, como já fazem, vou trazer uns exemplos de iniciativas: Mesa Brasil, Sesc, Gastromotiva, um que fica na Lapa, o Banco de Alimentos, né? Empresas e supermercados podem implementar práticas de logística reversa e venda de produtos fora do padrão estético. A educação alimentar nas escolas e campanhas de comunicação em massa pode ajudar novos hábitos culturais de consumo. A economia circular e a compostagem também devem ser ampliadas para minimizar impactos ambientais e valorizar os resíduos orgânicos. A gente está aqui numa empresa de comunicação, né, que é a Globo, que em massa pode divulgar, fazer essa ampliação e essa multiplicação, né? É bem... Mais cedo sentei e ouvi a nossa amiga falando, e me deixa muito, muito esperançoso com a fala que ela trouxe, porque quando a gente inicia, né, quando a gente entra nesse mundo, se ouve muita... você está romantizando a sustentabilidade, você está romantizando a reciclagem, e muitas das vezes os teus próprios pares fazem isso, né? Então você colocar para frente, dentro de casa, é muito difícil. Eu vejo que lá as pessoas têm muita resistência para entender. E o acesso, ele fica encurtado. Então, tá falando aqui hoje, para todos vocês, e entendendo que eu acho que mesmo um pouquinho a gente tá caminhando, não vejo como romantismo, vejo como uma realidade, Completamente mão na massa, né? exatamente, que para o futuro o caminho que nós devemos chegar e continuar. Então, o máximo que puderem, conversar com seus pais, com seus familiares, amigos, levar isso, o assunto sustentabilidade, economia circular, desperdício, quanto mais nós fizermos, é melhor para a gente, né? Então, aí também eu anotei, Sônia, sobre os dados aqui. Esse relatório do PNUD de 2024, ele é um relatório até que ele é recente, né? A média de 132 quilos em desperdício de alimento por pessoa varia em torno de 7 quilos entre países de alta, média e baixa renda.
O estudo da Embrapa, da FGV de 2018, que já é um pouquinho, né? A gente dá 5 anos para um artigo, um estudo atualizado, ele é pré-pandêmico, né? Teve a pandemia que foi mexeu bastante. Apresenta dados interessantes de comportamento, né? 77% consideram importante ter comida fresca, né, das pessoas entrevistadas. 68% consideram importante que a despensa esteja cheia. A gente está falando de quantidade. 59% não dá importância se houver comida demais. 94% afirmam ser importante evitar o desperdício. Esses números chamam a atenção porque a gente quer comida fresca, mas a gente estoca. Não nos importamos se houver comida demais, mas achamos importante evitar o desperdício. E para mudar esses hábitos, a gente acredita, né, que é uma combinação que envolve uma série de atitudes. Mas como primeiros passos, seria importante buscar conhecimento e informação, planejar sua alimentação, né, seria semanalmente, feira, né, feira é muito importante. Colocar em prática, né? A gente começa a fazer e não dá continuidade, transformar a consciência e ampliar. Acho que eu já trouxe isso daqui. E a nossa a atuação do Comida Certo, nós somos um negócio de impacto, como eu trouxe aqui. A gente trabalha com aprendizagem sobre o desenvolvimento sustentável, né, do sistema alimentar. Nossa frente de atuação é muito mais em evidência hoje são de políticas públicas. Nós atuamos no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, municipal e federal. Atuamos como parceiro estratégico da Ação da Cidadania, que é dada pelo nosso querido Betinho, né? Aí eles estão também lançando um selo nos estados, o selo Betinho, o nome. E nós, em 2024, fizemos parte do C20, grupo de trabalho Pobreza, Fome e Sistemas Alimentares e ambientes alimentares. Somos articuladores e gestores de hortas comunitárias em ambientes escolares, somos consultores e apoiadores de escolas da transição no contexto alimentar. Né? Aí tem a última, que é a de educação. Workshops, palestras, oficinas direcionadas ao consumidor final, oferecendo diretamente ou para grupos e organizações que nos contratam. Beleza. Hortas comunitárias são uma coisa super incrível, né? Porque você muda, não é só a quantidade de alimentos que é produzida, mas a qualidade, a variedade. Você muda uma cultura alimentar que mesmo pelas próprias limitações, né? A comida fresca ela é mais cara do que a comida industrializada, do que os ultraprocessados, que produzem obesidade e desnutrição ao mesmo tempo, doenças. Então, essas hortas comunitárias, elas são, eu vejo como uma coisa assim extremamente revolucionária. O Brasil, ele fez uma opção lá nos anos 70, no regime militar, de reduzir o número de gente na área rural. Quando os pequenos produtores, eles produzem os nossos alimentos, as coisas que a gente come. Os grandes produtores, eles indiretamente vai acabar produzindo alimento também para a gente, mas o que eles fazem mesmo, o negócio deles é commodity, né? A carne é uma commodity, o frango é uma commodity, a soja é uma commodity que vai virar carne e frango em outro lugar, porco, enfim. Então, a segurança alimentar de um país que produz trilhões de toneladas de alimentos fica dependendo da variação de preço do mercado internacional de commodities. Então, há uma política pública que é importantíssima, que é a política pública de garantir que a gente tenha pequenos produtores, os cinturões perto das cidades, produzindo comida que vai, né, aquela comida que a gente compra in natura mesmo, né? Que é assim, um feijão, uma arroz, a salada, as verduras, as frutas. E a horta comunitária, como essa relação foi apartada, né? A gente foi tendo cada vez menos. Eu cresci com horta em casa, fazia minha horta em casa, né? Eu e meus irmãos e tal, a gente sempre, esse negócio de ter uma horta em casa era a coisa mais natural do mundo. A cultura urbana foi acabando com isso. Olha, E isso foi apartando a gente de muita coisa. nós temos uma experiência numa comunidade chamada
César Maia, fica em Vargem Pequena, aqui no Rio. César Maia. Foi uma comunidade que pegaram hoje uma localidade aqui do Rio, que eu não vou lembrar o nome agora, e aí ali era um lixão. Era um lixão, e aí reconstruíram para poder colocar essas novas pessoas lá. E lá tem 2 creches, tem uma creche municipal e uma estadual. Aí uma empresa contratou a gente para poder fazer um mapeamento e, na verdade, eles queriam fazer um jardim, uma empresa grande de entretenimento também, um movimento global deles. E aí aqui no Brasil eles queriam fazer um jardim. A gente apresentou uma opção, pô, um jardim, vamos fazer uma coisa onde vai ficar para o futuro, um legado, gostaram. E fazer a ordem do lixão foi mega desafiador, porque tu tá ali com poluído, ali Solo contaminado. contaminado, e você chega lá, você vê os tubos para os gados que saem, então, mas a gente identificou que o terreno era próprio para poder fazer essa horta e nós conseguimos fazer. E aí, criança de 0 a 6 meses para essa horta. Teve um envolvimento de toda a comunidade, do pessoal da creche que trabalha, os diretores, funcionários, professores que estão ali, os pais das crianças e o entorno, e a horta foi construída. E até hoje eles colhem lá. Então a horta está lá funcionando, já tem em 2022. A horta está lá funcionando, e eles colhem, mandam fotos para a gente. E teve um problema que é um fator que a gente não controla, né? Que é o problema da violência, da criminalidade, porque fica dentro de uma comunidade hoje que é controlada por, não sei, tráfico ou milícia, alguma coisa. E a gente, em um momento, não conseguiu entrar mais na comunidade porque não podia, não deixavam entrar, então não tinha como fazer aquela poda, não tinha como fazer toda aquela manutenção que é necessário Manejo, né? ter, o manejo, exatamente. E aí a solução é encontrar alguém da comunidade para poder estar ali. E eles não conseguiam, porque é uma coisa que é voluntário, tu não tem como pagar, e acaba ficando na mão da própria creche. Ainda bem que eles conseguem ainda colher e tal, mas a manutenção ficou muito baixa. Então, é, a horta e esse resgate que a gente vai fazendo com as hortas, porque é um resgate ancestral, né? O que a indústria faz, a comunicação alimentícia, né, da indústria alimentícia, ela é muito cruel com a gente, ela vai danando, aos poucos não, porque é tão Grande escala, né? exato, é tão potente o que eles fazem, a gente liga e é obrigado a consumir daquele jeito. Esse resgate, ele, como eu trouxe agora há pouco aqui, ele é um resgate que ele, infelizmente, ainda, ele só está tá na mão da classe média para cima, sabe? As classes mais baixas não têm o acesso a isso, de você entender que a gente não nasceu com aquilo ali, a gente... 50 anos para trás era diferente, a gente conseguia se reunir para poder tentar comer juntos, preparar o nosso alimento, colher, né? Então, é isso. Obrigado. Bom, Bruna, chegamos nós. Como é que o Menos é Mais tem trabalhado para sensibilizar, engajar o público e os colaboradores em relação ao desperdício? E eu queria que você compartilhasse com a gente algumas dessas coisas, exemplos dessas campanhas. Eu vou adorar compartilhar. Primeiro, assim, obrigada, gente. Foi muito bom ouvir vocês. Fiquei arrepiada com a sua fala. E adorei conhecer mais o seu trabalho também. Quando nem se fala. Parabéns aos embaixadores. Adorei te ouvir também, Val. Já te ouvido outras vezes, é sempre uma maravilha. Ai, obrigada. Isso. E obrigada também à gestão ambiental pela parceria de sempre. Bom, o Menos a Mais, eu me dei conta, enquanto eu estava aqui pensando no que eu ia falar, eu me dei conta de que o Menos a Mais está fazendo 10 anos. E num ano tão importante, né, que todos os olhos vão estar sobre o Brasil, por conta da COP também, de tudo que está acontecendo, enfim. A gente vive um momento muito contraditório, né, porque a gente tem um governo mundial que vai afetar todo mundo, o negacionismo, né, imperando. Ao mesmo tempo, a gente tem uma oportunidade de falar sobre a Amazônia para o mundo inteiro, talvez como a gente nunca tenha tido antes, né? Então,
Olha quanta e ao mesmo tempo quanta oportunidade, né? É muito louco isso. É. A gente está sentindo aí os efeitos das mudanças climáticas de um jeito também muito na pele, né? Uns sentindo muito mais do que os outros, a gente sabe bem disso, né? Dessa desigualdade. O exemplo que ele deu, cara. Como é que você faz Tá tão fácil de entender o que é injustiça climática, né? Exato. Racismo climático, O exemplo que ele deu, racismo né? ambiental. O Estado não fez nada, aí vai uma organização, faz uma coisa, mas não pode ter a manutenção, porque Porque a segurança pública, que Segurança. também é uma coisa do Estado, que não age. o CEP, né? CEP, Porque está tudo tão interligado, né? Não existe justiça ambiental sem justiça social. Não existe. Você não consegue uma coisa sem a outra. Está tudo interligado. Exatamente. CEP, onde isso acontece, né? A cor da Uhum. pele, nada tá ali, Claro. né? A gente sabe. Então, acho que assim, a nossa missão, assim, como marca, é falar disso cada vez mais, é lançar luz, é buscar pessoas e trazer para perto da gente, que não vão ensinar para a gente sobre isso. E o Menos a Mais ele tem esse compromisso, assim, surgiu em 2015 por conta de uma crise hídrica que o país atravessou. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas os primeiros vídeos falavam só sobre água. Uhum. Tinha o Bial, vários atores, assim, que são pessoas que amplificam o nosso tema, então são super importantes também, né? Que falam com o público, o ator da novela vai alcançar todo mundo, sai da nossa bolha, né? Então a gente fica sempre pregando já para quem já é para quem já é desse tratamento. Então eles começaram a falar sobre a crise hídrica e aí pensaram, é importante falar de consumo consciente como um todo. E aí a gente teve essa campanha institucional na TV e também foi solidificando as ações para dentro da empresa. Muitas delas, assim, a maioria em parceria com a gestão ambiental, tipo a Semana do Meio Ambiente, tem as atividades aqui, a Semana do Consumo Consciente, as que são para dentro, né? Mas as que são para fora também, que às vezes você tem, sei lá, um capítulo de uma novela, como foi a novela que falava do Rio São Francisco. Velho Chico. Velho Chico, exatamente. Para falar com exatidão sobre aquele rio, para fazer a mensagem certa, a gente chama um especialista da conservação internacional, coloca ali em contato com os autores, e eles fizeram. Esse tipo de ação é uma ação que, assim, não é vista, mas acaba que vai para fora, né? Mesma coisa aconteceu em Pantanal, teve a gravação em reservas, então teve uma conversa preparatória do elenco, a gente trouxe Tasso Azevedo, que você conhece bem, Claro. né? Que é o nosso consultor ambiental. A gente tem esse tipo de ação que está ali nos bastidores e também tem campanhas. Eu queria mostrar, se quiser vai passar, 2 filmes, assim, um que a gente fez agora, recente, que usou um muro de um cenário nosso, a gente fez o próprio muro lá da cidade cenográfica de uma novela, e contou um pouquinho, assim, um resuminho do que a gente vem fazendo muito rápido, porque a gente só tem 30 segundos nesses filmes, é difícil resumir as mensagens. E um outro que a gente fez na pandemia, que também tem 30 segundinhos, tem tudo a ver com o que a gente vinha falando antes. Quando a gente chama um filme, né? Trabalhar numa televisão era mais fácil, né? Já vem, já vem. Calma que vem. Achou? Em cada pedacinho de globo tem muito de natureza. E ela não é só um cenário, ela é uma história completa. Essa história a gente vem contando há muitos anos, com suas paisagens surpreendentes, com aventura, emoção, mistério e descobertas. Com momentos difíceis, mas também com muita esperança. E, sobretudo, com você, que pode nos ajudar a escrever os próximos capítulos do planeta. Menos é mais, uma campanha da Globo, uma atitude de todos. Que lindo. Não poderia não ter, né? E aí, o que a gente fez na pandemia? Se você não reutiliza, recuse. Se você não recusa, recicle. Se você não recicla, reuse. Se você não reusa, reduza. Se você não recusa, não reusa, não reduz e não recicla, repense. Menos lixo, mais saúde. Menos lixo, mais futuro. Menos é mais. Uma campanha da Globo, uma atitude de todos. Sim, que
A gente tenta, né, comunicar sem ser uma coisa didática, sem ser uma coisa, né, que distancia as pessoas, ao mesmo tempo sem ser uma coisa elitizada, como você falou, os orgânicos caríssimos, né? A gente quer falar com todo mundo e quer mostrar que é para todo mundo, né? Que cada um pode sim fazer uma diferença. E aí a nossa missão com essas ações tem sido essa. E uma coisa que me emocionou muito, que eu vou contar bem rapidinho, sei que o nosso tempo já está acabando, é que a gente fez um festival LED em Belém pela primeira vez, né? Primeiro que é feito no Rio. E aí, durante o festival, a gente fez uma apresentação. Estava até o Bruno Leri, da gestão ambiental também. Uma pessoa procurou a gente no final e falou: sabe aquele filme dos R's, das palavrinhas? Eu falei, sei. Aí ela, tem um que eu adoro. Que tem esse, tem algumas pílulas, né? Que a gente fez menores. Eu adoro o que tem a Thaís Araújo, porque ela fala: quando você for jogar seu lixo fora, passa uma aguinha, ao invés de jogar. Não precisa lavar seu lixo, você não tem tempo de ficar lavando lixo. Mas só passa uma aguinha. Aí eu falei, cara, eu também adoro esse vídeo. Ela falou, cara, eu adoro, porque eu sou professora. Hoje eu tirei o dia para estar aqui no LED, pedi para minha diretora, ela está aqui comigo, veio junto, que a gente quis assistir vocês e tal. E eu faço isso na minha casa sempre, porque minha mãe é catadora. Ai, cara, isso me pegou assim, sabe? Pensei, cara, ela tá aqui assistindo. Uma mensagem, né, foi lá no norte do país, tocou uma pessoa e a mãe dela é catadora, sabe? Não é uma coisa distante que ela tá vendo. Ela falou, cara, isso faz toda a diferença, sabe? Que eles vão mexer nesse lixo, a saúde deles tá em risco, né? Fora o lixo que deixa de ser reciclável, né? Se você não fizer isso. Então, isso me deixou, assim, muito feliz. Assim, você vê que tem um resultado, né? De alguma forma, tem um resultado. Botar o lixo dentro da pia, na hora que você está lavando a louça, ele se lava sozinho, aquela água vai caindo, você não precisa nem gastar água diferente, né? Exato. E eu gosto muito desse teu relato, porque ele, de novo, traz para aquilo que a gente estava falando. Tudo o que é ambiental é social. Totalmente. Tudo que a gente está falando da gente. A gente está falando da nossa qualidade de vida, da nossa humanidade, de poder enxergar o outro e pensar: se eu não desperdiçar isso, eu estou ajudando o outro. Se eu não desperdiçar água na minha casa, quando eu fiz a minha casa, a gente fez pensando numa porção de coisas assim. Eu acredito que, assim, quem tem uma vida um pouco mais privilegiada precisa estar um pouco na vanguarda, sabe? Gastar um pouco mais de dinheiro enquanto a coisa ainda é mais cara, para poder dar exemplo, para poder dar ganho de escala e as coisas baratearem. Quando a gente fez a nossa casa, eu tive uma vida muito nômade, né? Morando aqui e ali e tal. Ainda sou bem nômade, mas eu tenho minha base agora, né? Então, há 11 anos, a minha casa foi a primeira do Rio de Janeiro a ter painel solar. A gente botou 2 sistemas hidráulicos na casa. Em vez de botar uma caixa d'água, tem 2, porque uma é da água de reuso. E todas as descargas de banheiro, a irrigação, sabe, molhar, limpeza, tudo isso a gente usa essa água. E as pessoas dizem assim: eu não furo um poço, é mais barato. Eu não quero furar um poço. Eu quero poder segurar essa água que vai ajudar a evitar uma inundação. Eu quero segurar essa água e ir devolvendo para a terra. Não quero tirar a água da terra. Eu quero que essa água que ia escorrer e provocar inundação e desaparecer, que ela fique comigo no terreno da área que eu impermeabilizei e que eu possa ir entregando de volta ela para a terra. O ciclo Que é a água limpa e tratada, que eu não uso para fins não nobres, é a água que falta na periferia, porque eu sei que não é no meu bairro que eles vão cortar água. Quando falta água, o meu bairro não vai ser o primeiro a perder água. Vai ser o último. Por quê? Porque eu sou a cara do privilégio. Então, se eu não pensar nisso, se a gente não tiver esse pensamento solidário de pensar que, sabe, tem uma comunidade ao lado de onde eu moro, são os meus vizinhos. Se eu não pensar nos meus vizinhos,
a gente nunca vai ter saída nesse país. Nunca vai ter saída. Então, as nossas atitudes, assim, elas às vezes são mais difíceis, não sei o quê, às vezes você se expõe, a minha casa ficou super exposta, porque, né, a gente fez publicidade das coisas para dar exemplo, para tentar fazer com isso, né, você criando escala, mas olha, as coisas acabam andando. Em 2013, no final do ano, a ANEEL mandou uma correspondência para a gente com a relação de todos os telhados solares que tinha no Brasil. Não dava 100. No ano passado, nós passamos de 2 milhões de telhados solares. Ganhou escala, está cada vez mais barato, as coisas começam a andar. O que eu perdi com isso? Não perdi nada. Em 5 anos, o meu sistema estava pago e eu estou com energia de graça já faz 6 anos. Tem 11 anos isso. Então, a gente, quando a gente faz as coisas que a gente sai da rotina, né, Val? A gente sai da rotina, a gente parece um pequeno incômodo. É uma mudança tão pequena para um ganho tão grande. Pequenas mudanças de hábito. Mas o que eu digo assim, todas as nossas atitudes individuais são extremamente importantes. E elas têm que ser proporcionais aonde você está nessa escala do privilégio. Quanto mais privilégio você tem, mais você tem que fazer. Agora, estamos juntos numa coisa. O voto do bilionário vale tanto quanto o voto do catador. E esse voto, ele é extremamente importante para que essas políticas ganhem escala. Hoje, a gente tem as distribuidoras de energia fazendo lobby para acabar com a energia compartilhada solar. Para acabar. Eles se apossarem do investimento privado das pessoas. Então, é preciso que a gente mantenha isso. Para ter escala, é preciso agir dentro das empresas onde a gente trabalha, como a Globo encampou isso, né? E essa ação é a coisa que mais me orgulha de trabalhar na Globo, é isso aqui. A coisa que mais me dá satisfação e alegria. E ajudar a ganhar escala no sentido de organização comunitária e, por fim, a transformação pelo voto. Saber quem está comprometido com o nosso futuro. Quem está comprometido com o nosso futuro. Porque essa história, o planeta vai sobreviver. O planeta já sobreviveu a tragédias maiores do que tem a espécie humana dentro. Porque nós somos uma tragédia para o planeta. O planeta vai sobreviver. Mas nós vamos? A nossa civilização vai? A nossa forma de vida? A segurança dos nossos filhos de andar na rua e não ter arrastado de repente por uma tempestade, de não cair uma montanha em cima, de não ter um ataque de choque de calor, enfim, de ter o que comer, inflação de alimentos por causa de crise climática, tudo isso está em jogo. Então, para que a gente faça na velocidade que a gente precisa, a gente sabe o que precisa fazer, a gente tem tecnologia para fazer a coisa certa, o que está impedindo é a política. A política. Então, tem uma frente para a gente trabalhar também nessa coisa. E tem gente que se preocupa com o meio ambiente em todos. Não, todos têm um lá que não dá, mas quase todos têm pessoas que são preocupadas com as questões ambientais e que vão dar o voto certo dentro da Câmara dos Deputados, todas as instâncias. Gente, eu queria ficar aqui durante horas conversando com vocês, mas o nosso tempo já esgotou, já falei demais. Gente, super, super, super obrigada por me receberem. Obrigada por terem vindo aqui compartilhado essas histórias incríveis, essa ação. Muita força para vocês continuarem trabalhando, tocando e levando a transformação. Ser verde hoje é um ato revolucionário. É uma rebeldia muito do bem. Então, eu vou dizer para vocês, continuem sendo rebeldes.